Me arrisco a dizer que praticamente nada em Matrix pode ser interpretado de uma só maneira. Existem tantas referências e alegorias que tornar uma perspectiva válida nem exige uma incrível criatividade, apenas um mínimo esforço necessário para usar passagens, diálogos e conceitos em favor desse ponto de vista. Afinal, conteúdo é o que não falta, seja para defender uma interpretação religiosa, sociológica, política, filosófica ou psicológica. Por isso, a afirmação de Lily Wachowski sobre Matrix ser uma alegoria trans pode até ser um tanto quanto surpreendente, mas nenhum absurdo. Até porque uma perspectiva diferente é um acréscimo à experiência, não anula de forma alguma todos os outros pontos de vista. Não é uma maneira de encerrar a discussão ou dizer que é o único modo de se ler a obra, é apenas mais um dentre tantos outros. Uma alegoria, a grosso modo, é uma história dentro de uma história. Existe a superfície e aquilo abaixo dela, que geralmente abrange conceitos diversos sob forma de simbolismos. Mas o simbolismo existe independente do conceito de alegoria, e muitas vezes pode ser interpretado pelo público em vez de declarado pelo criador. E esse é um claro exemplo de como a audiência pode desenvolver conclusões diferentes e criativas das que o autor pretendia, chegando ao ponto de mudar o significado da obra. Então, é possível que todo um simbolismo transgênero esteja de fato presente em Matrix, mas também que seja apenas o que as pessoas trans estejam querendo ver. Seja como for, isso não é nem um pouco diferente das análises que conseguem associar e extrapolar conceitos do filme com a realidade. O público pode interpretar o que vê da maneira que desejar. Essa é a natureza das histórias. Tanto que mesmo que o criador expresse seu desejo de que o espectador perceba sua história de uma certa maneira específica, uma vez lançada, o público pode ignorar essa vontade e interpretar como bem entender. Segundo a ótica de Lily Wachowski, a trilogia Matrix funciona como uma metáfora estendida para a experiência de uma pessoa trans se assumindo e afirmando sua identidade, que tenta sobreviver em uma sociedade que quer se livrar desse tipo de indivíduo, exigindo que ele se restrinja e se comporte de acordo com ideais pré-determinados de quem é. Já na cena de abertura do primeiro filme, ouvimos Cypher questionando a escolha de libertar Neo, insinuando que isso iria matá-lo. Essa passagem faz sentido com a narrativa de que pessoas trans devem permanecer escondidas e se adequar aos padrões impostos pela sociedade, pois, caso contrário, irá sofrer graves consequências, como ser impedido de exercer seus direitos por não ser mais um cidadão reconhecido ou a morte física. Neo nunca é explicitamente descrito dessa forma, porém o personagem passa por certas situações que o fazem se encaixar em alguns arquétipos da experiência de vida de uma pessoa trans. Antes de ser despertado por Morpheus, Thomas Anderson todos os dias se vestia de terno e gravata e ia trabalhar, mas não importava o quanto ele tentasse, o personagem não conseguia se encaixar e aceitar que aquela realidade era a dele. Como Morpheus aponta, Neo sempre soube de algo que ele não podia explicar, mas que ele sentia. Sabia que estava lá, porque sentiu a vida inteira. Thomas tinha amigos na contracultura, mas também era incapaz de se conectar com eles, e quando o deixam sozinho na festa, Anderson fica em um canto retraído, observando o fluxo de pessoas aparentemente felizes consigo mesmas. Nessa cena, inclusive, Neo, em seu primeiro contato pessoal com Trinity, diz que pensava que ela era um homem, também por causa do estereótipo de que apenas homens podem ser reconhecidos imediatamente por conquistas e feitos admiráveis, mas em referência a como a sociedade se nega a enxergar indivíduos diferentes, além de masculino e feminino, se surpreendendo com aqueles que passaram por essa transição de gênero. Quando está interrogando Thomas Anderson, o agente Smith diz que ele parecia estar vivendo duas vidas, obviamente em referência direta ao trabalho noturno de hacker e ao burocrático de dia, mas subliminarmente em alusão a condições de muitas pessoas trans que precisam fingir ser o que a sociedade espera, para não serem excluídas, ao mesmo tempo que sustentam sua verdadeira persona, presas dentro de si mesmas. Nessa cena, ao finalmente se encontrar com Morpheus pessoalmente, Neo, em dado momento, olha para o espelho e percebe que ele está quebrado bem na sua face. O personagem não consegue se enxergar porque não sabe quem é de verdade. Ele precisa se esforçar, olhar para dentro de si a fim de se reconhecer. E quando entra em contato com esse verdadeiro eu, a imagem que encontra no espelho é distorcida, maleável, porque ao mesmo tempo que reflete a confusão que ele sente no momento, o personagem está prestes a ser transformado em quem nasceu para ser. Por isso, o espelho o consome como um líquido pegajoso. Morpheus acorda Anderson de sua ilusão com uma pílula vermelha que remete à espironolactona, o supressor de testosterona comumente usado por mulheres trans. Assim, quando Anderson sai da Matrix, ele passa por um renascimento.
é basicamente uma pessoa saindo do ventre ou assumindo quem verdadeiramente sempre foi, mas que era impedido de manifestar devido a forças opressoras. E isso é tão fascinante e libertador que o próprio Anderson pensa estar morto, mas pelo contrário, ele está mais vivo do que nunca. Talvez finalmente vivo. Dentro da simulação, a imagem que as pessoas sustentam é chamada de autoimagem residual. É como eles idealizam o eu digital. Originalmente, a personagem Switch seria homem no mundo real, mas mulher dentro da Matrix, claramente indicando o gênero com o qual se identificava. O visual andrógeno permaneceu para homenagear essa versão inicial da personagem. A ideia era mostrar que existia um ambiente onde Switch podia se expressar como realmente se imaginava e se sentia sem julgamentos. Neo, na realidade virtual limitada, repara em uma mulher loira vestida de vermelho, que evidentemente chama a atenção devido à beleza estonteante que contrasta com um ambiente centralizado em ternos e outras vestimentas formais. Enquanto o lugar é predominantemente verde e cinza, a moça é amarelada, quente, indicando vida. Mas na verdade Neo olha para ela com tanto fascínio porque sente uma identificação estranha que lhe causa conforto, como se pudesse estar no seu lugar, como se conseguisse se enxergar, exalando tanta presença e segurança quanto a loira. O nome de nascimento do protagonista, Thomas Anderson, é usado exclusivamente durante todo o filme por representantes de autoridade vestidos de forma idêntica e padronizada, sempre dirigindo-se a ele com ênfase no pronome masculino. Em contraste, amigos e aliados de Neo se referem, sem problema algum, a ele pelo seu nome escolhido. Isso é confrontado em uma luta na estação subterrânea, na qual Neo finalmente reafirma sua identidade. O protagonista se cansa de ser chamado de Mr. Anderson porque ele já tinha se aceitado e se assumido como quem verdadeiramente se identificava. Os agentes da Matrix representam fundamentalmente a internalização dos preconceitos da sociedade, que faz com que pessoas aparentemente amigáveis reajam de maneira truculenta à descoberta que alguém próximo se encaixa em uma categoria que a sociedade considera indesejável. Já o agente Smith é a personificação, a manifestação física, ou digital, da pressão feita em pessoas trans para se adequar aos ideais tradicionais de gênero a todo custo. Seu conceito de mundo como um sistema definido no qual todos desempenham um papel e possuem propósitos específicos é tão rígido e frágil ao mesmo tempo que a simples noção da existência de pessoas que não se encaixam em padrões pré-estabelecidos o enche de medo, e a realização de que é incapaz de colocá-las em seu devido lugar o leva ao limite. Os outros agentes encarnam o ideal masculino tradicional americano de queixo quadrado, mas Smith é ligeiramente diferente, não apenas fisicamente como em comportamento. Desta forma, ele representa a resistência de Neo em abraçar sua verdadeira identidade, a voz em sua cabeça dizendo-lhe que não há futuro na maneira como ele quer viver, e que ele deve se conformar com as exigências da sociedade sobre ele. Mas no final, Neo rejeita esses pensamentos negativos e oblitera Smith por dentro, deixando apenas a si mesmo onde Smith já esteve. Contudo, o final feliz que a trilogia Matrix oferece para a luta de seus personagens não é o sacrifício de Neo ou a celebração de Zion, embora valorize esses momentos. Revolutions termina com Sati finalmente podendo viver sem medo, presenciando um amanhecer convidativo dentro da Matrix pela primeira vez. Sati é uma criança que os pais precisavam esconder do sistema porque ela não tinha um propósito, era diferente. Portanto, a personagem pode ser uma metáfora para crianças transexuais, que remete às conquistas da causa trans. Ela representa a aceitação relativamente difundida da sociedade de pessoas que não se encaixam em padrões logo cedo, ou que já têm uma boa ideia do que são realmente e se aceitam sem dúvidas, até por terem um certo apoio, tornando-se impossível ignorá-las na vida cotidiana. Sati representa a vontade ou a manifestação da idealização de um futuro próximo, onde esses indivíduos estarão se mostrando cada vez mais presentes em espaços outrora impensáveis devido ao preconceito, de maneira que se torne cada vez mais comum e normal a existência de pessoas trans. Todos nós vivemos em uma realidade simulada, na qual existem regras que a sociedade espera que os indivíduos sigam, incluindo expectativas de gênero e estereótipos. Mas quando as pessoas aceitam o que é real para elas, finalmente elas conseguem viver sua verdade. No final, quando Neo está discursando sobre mostrar um mundo sem a Matrix, sem regras ou controle, sem fronteiras ou limites, um mundo onde tudo é possível, em que qualquer pessoa pode ser quem quiser, ou não ser nada, sem a obrigação de se definir, a câmera se aproxima do M, masculino, e do F, feminino, em paralelo, em referência a uma binariedade socialmente construída. Porém, a câmera não para nesse meio, ela ultrapassa o M e o F, indicando nenhum nem outro, mas algo além, algo entre, e que mesmo assim continua sendo normal, até porque o normal não é algo que deve ser definido para você, mas sim por você.
Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que, de algum modo, esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela, tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.